Queridas, vamos lá para a palavra então, já vai dar 9 horas. Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, no capítulo 15, vamos ler o versículo 8 e 9. Lucas 15, 8 e 9. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Pai, que o Senhor venha sobre nós com essa graça, Senhor, que o Senhor já tem derramado aqui nesta noite. Senhor, que os nossos corações estejam de fato abertos, receptíveis à Sua palavra, Senhor. Deus, que não seja somente mais um culto que nós vamos participar e ir embora, Jesus. E antes da gente chegar no nosso carro, a gente vai esquecer o que foi falado aqui. Mas que essa palavra, ela possa entrar no nosso coração e gerar transformação na nossa vida. Senhor, nós nos expomos ao Senhor. Nós nos expomos à Sua palavra, ao poder transformador dessa palavra, porque eu creio que aqui estão mulheres que querem, Senhor, ser mulheres que se posicionam, ser mulheres transformadas, ter vida transformada, ter as casas, as famílias transformadas, Senhor. Então que o nosso coração nessa hora possa estar adequado com aquilo que nós almejamos que o Senhor faça em nós, ó Pai. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Queridas, essa parábola é uma parábola, faz parte de uma tríade, na verdade, né? Jesus, se você for ler o capítulo todo, ele vem numa sequência falando da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, né? É a parábola dos achados e perdidos, ou dos perdidos e achados, né? Vice-versa. E o que eu mais gosto nela, assim, algo que me chama a atenção é que tudo aquilo que foi perdido foi encontrado. Amém, irmãos? Então não está tudo perdido, viu? Você ainda pode encontrar. Tudo aquilo que foi perdido, em todas elas foi encontrado. A ovelha perdida foi achada. O filho perdido foi reintegrado de volta à sua família. A dracma perdida foi encontrada. Então isso traz esperança para nós. Não é porque algo foi perdido na nossa vida. Isso não significa que não pode ser reencontrado. Amém, queridas? Amém, irmãs? Me ajuda. Então, Jesus aqui, ele faz questão de usar a figura de uma mulher para falar do reino, né? Aqui, essas parábolas, na verdade, essa tríade, ele está falando de redenção, de salvação, né? Daquilo que foi perdido, que o homem estava perdido, mas que o Senhor proporcionou salvação para nós. Mas ela também nos fala de algo de muito valor que foi perdido. E eu quero trazer para nós, dentro do contexto do reino de Deus, de quando os valores do reino de Deus começam a se perder na nossa vida. E eu acho interessante que ele diz assim: então, qual é a mulher? Ele começa assim, né? Tipo assim, duvidando. É a ideia que passa. Qual é a mulher que perde algo de tamanho valor, que não se levanta, que não se posiciona e vai atrás disso até encontrar? É tipo assim, ele está querendo dizer assim: não conheço essa mulher. Qual é a mulher que diante de uma perda de algo tão valoroso, essa mulher não se levanta? Ou seja, faz parte da identidade da mulher o não se conformar com aquilo que foi perdido. Faz parte da identidade da mulher se levantar, se posicionar e lutar. Agora você fala um amém, porque essa pessoa é você. Ela pode até em algum momento perder algo, mas quando ela percebe que tem algo errado, que tem algo faltando, que tem alguma coisa errada acontecendo, o que a gente faz? A gente não se acomoda. A gente levanta e vai à luta. Querido, isso faz parte da nossa identidade. O discernir, o edificar, o lutar, o não desistir. Mulher, você é resiliente.
Amém, irmãs? Você se reinventa, irmãs. A gente acha força muitas vezes de onde a gente não sabia que tinha força. Porque isso é algo que o Senhor colocou em nós. Isso não significa que nós nunca iremos perder, ou mesmo nos perder no meio das nossas demandas, no meio da nossa vida, porque isso acontece. Mas como eu disse, quando a gente percebe, a mulher que é sábia, quando ela percebe que tem algo errado, que está faltando algo que é precioso dentro da minha casa, na minha vida, a gente se levanta. É assim ou não é, mulher? Lá na sua casa, quando você vê que está tudo ruim, está tudo dando errado. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Se você é uma mulher sábia, você vai discernir. Você pode até estar fraca, você pode até estar cansada, você pode até estar exausta, porque normalmente a gente se encontra assim, é filhos, é casa, é demanda, é quem trabalha fora, é as correrias da vida, mas a mulher sábia, ela discerne. Ela discerne o que está acontecendo de errado, e ela se levanta, ela se posiciona, ela acha força muitas vezes onde ela não tinha força. Então no texto, quando Jesus fala, fica implícito que é exatamente isso que Ele espera de nós. Qual é a mulher que está vendo que perdeu algo de valor, que a casa está desandando, que a família está se perdendo, que os filhos estão se perdendo, que os valores do reino estão se perdendo? Qual é a mulher que vai ficar observando isso e não vai se levantar e não vai se posicionar? Ele está dizendo assim: ei mulher, eu confio em você, porque eu depositei esses valores em você. Então essa dracma aqui, para nós hoje, dentro desse contexto que nós estamos falando, ela representa os valores do reino, que muitas vezes podem ir se perdendo na nossa vida. E às vezes, irmãs, é sutil, sim ou não? É sem que a gente perceba, esses valores eles vão sendo sufocados por lixos emocionais, por pecados de estimação, por pecados ocultos, por excesso de afazeres, pelo ativismo, muitas vezes que a gente vive hoje, por negligência mesmo. Então isso vai acontecendo na nossa vida, irmãs. Nós sempre vamos ter que fazer uma avaliação na nossa vida de tempos em tempos. A gente precisa parar e olhar para nós, porque nós corremos o risco, e aqui é todas nós, começar de mim, de nos perdendo no meio do caminho, de deixar que valores, que os princípios da palavra de Deus vão se enfraquecendo na nossa vida e consequentemente na nossa casa, na nossa família, porque é isso que vai acontecer, começa primeiro aqui dentro de nós e vai sendo sufocado. E essa dracma, ela não era apenas uma moeda, ela fazia parte de um conjunto. Quantas dracmas era? 10 dracmas. Mas ela perdeu uma. Era um conjunto. Então, perder uma era perder algo insubstituível. E assim são os valores do reino de Deus em nós. Queridos, não é acessório, não é complemento. Os valores do reino na nossa vida, os princípios da palavra de Deus, é algo central. É algo vital. O que é algo vital? É aquilo que você precisa para sobreviver, para viver. Sem isso nós morremos. Então os valores, os princípios da palavra de Deus é vital para a vida de uma mulher sábia, para a vida de uma cristã, de um cristão. Então me entenda, quando esses princípios e esses valores vão se perdendo, o que vai acontecendo? Nós vamos nos enfraquecendo, a nossa vida vai se perdendo, porque quando o reino se perde, a identidade se confunde. Eita, que a gente adora uma crise de identidade. Irmã, se a gente vive de crise em crise, pode sondar o coração, porque tem valores que estão sendo perdidos, tem princípios que não estão sendo praticados. Não dá a gente ter uma crise ou outra na vida, mas você viver de crise, vamos sondar a vida. Quando o reino se perde, as prioridades se invertem. Aquilo que é prioridade deixa de ser prioridade na nossa vida.
Os valores vão sendo negociados, aquilo que um dia foi inegociável para você. Agora a gente dá um jeitinho de abrir uma brechinha na lei, para poder enquadrar, para a gente poder dar desculpas para a nossa alma e dizer que está tudo bem, está tudo certo, Jesus entende, enfim. A gente vai arrumando desculpas muitas vezes. Então, às vezes, a gente continua só fazendo tudo, mas não a partir do reino. A gente deixa de se mover pelos princípios do reino. E a gente vai vivendo uma vida automática. Não é assim que acontece, queridas? O reino se perde aos poucos no meio da casa, segundo a leitura que a gente fez. A dracma, ela foi perdida onde, irmãs? Fora ou dentro da casa? Dentro da casa. Ela estava no ambiente certo, mas no lugar errado. E a gente volta aonde? Nas prioridades. Ela estava dentro da casa, mas não estava no lugar que deveria estar. E aí a gente volta na crise. Eu vou na igreja, eu sou crente, eu sirvo na igreja. Por que que a minha vida está uma desordem? Porque nós trocamos aquilo que é prioridade por aquilo que é urgente. E a gente faz isso demais, irmãos. Avalie aí a sua vida, a gente faz muito isso. De trocar o que é prioridade por aquilo que é urgente. A gente vai vivendo nas urgências da nossa vida e aquilo que é vital, que é prioridade, vai ficando num canto da casa. É assim ou não é? E é aquilo geralmente que é de maior valor, que é a base que sustenta a nossa vida, a nossa casa. Então, a perda da dracma revela a desordem da casa. Forte isso, né? Ela precisou perder para ver a desordem que estava na casa dela, para ela se atentar para a desordem que estava na casa. Então, as perdas dos valores do reino revelam a desordem da nossa vida. As perdas dos valores do reino, da palavra de Deus, ela vai revelando a desordem da nossa vida. Então, irmã, se está tudo uma desordem, vamos olhar e vamos avaliar, porque tem valores que estão sendo esquecidos. Tem valores que estão sendo perdidos. Se a sua vida, se a minha vida é uma desordem constante, tem valores que estão ficando perdidos dentro da nossa casa. E isso é muito sério, e isso é muito forte, porque quando as coisas estão em ordem na nossa casa, dificilmente nós perdemos algo, sim ou não? Não é verdade? Por exemplo, as roupas estão lá dentro do guarda-roupa, amém, irmãs? Fala. Profetiza! As roupas estão dentro do guarda-roupa, não está jogada na cama, em cima do sofá, espalhada na casa, amém, irmãs? Amém. Irmãs, eu detesto passar roupa. Vou falar um negócio para você. É o meu sofrimento. De todas as formas você pensar. Porque eu tenho problema de circulação, lipedema. O dia que eu fico em pé para passar roupa, eu fico no outro dia com as pernas explodindo, cheias de dor. Mas enfim, elas estão sem passar, mas estão dobradinhas, guardadinhas, arrumadinhas. Se eu pensar nelas bagunçadas, não dá. A pessoa não dorme. Mas o que eu quero dizer aqui? É a questão da ordem. Quando tudo está em ordem na nossa casa, a gente não perde as coisas. Você sabe onde você vai encontrar a sua roupa. Eu espero, no nome de Jesus, lá dentro do seu guarda-roupa. Se não tiver passada, mas está lá, dobradinha. Está em ordem. Se você sentir fome, você vai na sua geladeira. Por quê? Você sabe que a comida está lá dentro da sua geladeira. Se você quer um sapato, seu sapato está lá na sapateira. Não está tudo amontoado na porta da sua casa, não. Amém, irmãs? Ô, Jeová, fala, Deus. Então, queridas, a chave está no chaveiro, porque tem gente que vive perdendo a chave. Cadê a chave? Não sei da chave, porque só a chave. Bota um chaveiro na sua casa. O que eu quero dizer, irmãs? Eu estou falando de ordem. Isso fala de ordem. E eu estou usando aqui casa para falar de nós, da nossa casa interior. Por mais que tudo isso também vai se refletir no ambiente externo. Porque a desordem de fora só revela a condição de dentro. Então, a desordem de fora na nossa vida, querida, só revela como é que está o nosso coração. Então, ordem fala de tudo no seu devido lugar. Quando tudo está em ordem, eu sei onde as coisas estão. Eu sei onde encontrar.
cada objeto na minha casa, porque tudo deveria estar em ordem. Amém? Não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de ordem. Amém, queridas? Agora, o oposto disso também é verdade. Porque quando há desordem, as coisas estão sempre no lugar onde não deveriam estar. Tudo vira um caos, é assim ou não? Uma mudança, por exemplo. Tem uma coisa pior do que mudança? Você chega lá, está tudo uma desordem. Você não sabe de onde acha nada. Cadê a roupa de cama? Não sei, está dentro de uma caixa. Cadê o trânsito? Também não sei. Você não sabe de nada. É a desordem, muitas vezes. Então a gente não encontra nada e a gente fica perdida no meio da nossa bagunça interna. Da nossa bagunça interior, né? E aí, queridas, quantas vezes, queridas, a gente se perde neste lugar? Quantas pessoas se perdem nesse lugar? Nesse lugar onde está tudo na vida uma desordem. E a pessoa está perdida. E você olha e fala assim, meu Deus, onde foi que essa pessoa se perdeu? Quem aqui já nunca falou essa frase? Né? Onde foi que essa pessoa se perdeu? Onde foi que ela se perdeu? Ela se perdeu quando ela trocou aquilo que é prioridade por aquilo que é vital, por conta de urgências ou qualquer outra demanda. A Bíblia não diz que essa mulher foi assaltada. Ela simplesmente, ela perdeu a dracma dentro da casa dela. Debaixo do nariz dela. Debaixo do nosso nariz que as coisas vão se perdendo. É debaixo do nosso nariz que a família vai desandando. É debaixo do nosso nariz que o casamento vai desandando. É debaixo do nosso nariz, muitas vezes, que os filhos vão se perdendo. Tudo acontece debaixo do nosso nariz, irmãs, dentro da nossa casa. Mas por conta de a nossa prioridade não estar no lugar certo, a gente não enxerga. Isso fala de perdas silenciosas, que é quando o tempo com Deus vira sobra. Por quê? Não é mais prioridade para mim. Então eu tenho que fazer tudo. O tempo com Deus é se der, ixi, não deu. É assim ou não é, irmãs? Pode falar. É assim. Vira sobra. Isso revela o quê? Desordem. Porque aquilo que deveria ser a prioridade na nossa vida não tem mais lugar. É quando a oração vira obrigação. Quando você tem que orar, você vai lá e fala 3 frases, em nome de Jesus, amém. Porque você não tem prazer de estar com o Senhor. É quando a palavra, então, de Deus vira uma memória, uma lembrança distante. Porque você não pega ela e não abre essa palavra dentro da sua casa. Ter a Bíblia dentro de casa aberta lá, só no Salmo 91, irmãs, não vai fazer nada. Nem o diabo vai correr de lá. Não acontece nada. Porque o que faz o diabo correr, o que faz as circunstâncias mudar, é quando nós somos essa palavra viva revelada. Entende? É quando essa palavra, ela flui de mim naturalmente. É quando os valores dela estão tão impregnados dentro de mim, que qualquer uma à minha volta pode ver isso. No meu caráter, na minha forma de agir, na minha conduta, é isso. É quando servir vira peso. Às vezes, irmãs, eu vejo tanta gente reclamando, reclama porque serve, porque tem que servir, porque estou na escala, porque estou cansado. Tudo vira peso. Por que virou peso? Entende? A gente precisa se perguntar, por que virou peso para nós? Um dia não foi, por que hoje é peso para mim? Aquilo que um dia foi tão bom, aquilo que um dia queimou tanto no meu coração, por que hoje isso se tornou um peso para a minha vida? E é isso, às vezes a gente faz como Marta. Nós nos sobrecarregamos com tantas coisas e negociamos aquilo que mais importa. Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, a Bíblia nos diz que Marta estava correndo de um lado para o outro, preocupada com tantas coisas. Ela queria sim servir Jesus, mas ela estava com foco não em Jesus. Ela estava com foco no andamento das coisas, que tudo desse certo, que nada desse errado. E ela estava afobada, agoniada, pressionada por tantas coisas. E ela fica assim, ofendida. E ela chega para Jesus ofendida.
E presta atenção, queridos, uma mulher que vive ofendida. Vamos voltar lá e olhar os valores e os princípios da palavra. Porque uma mulher que vive pelos princípios da palavra, não é que ela nunca se ofende, mas a ofensa nunca governa o coração dela. Amém? E Marta estava ofendida e ela chega em Jesus: Senhor, o senhor não se importa, não? Gente, que ousadia, né? O senhor não está importando, não? Que eu estou aqui trabalhando, dando duro, tudo de mim, me matando, e a folgada da Maria está aí sentada. Mas Maria escolheu o quê? A prioridade, a boa parte, que era a prioridade. E aí Jesus diz para Marta aquela velha frase que a gente conhece, né? Você está preocupada com tantas coisas. Essa é nós, irmã. Irmãs, eu tenho que matar a Marta em mim todo dia, porque eu sou muito Marta. E eu conheço um monte que é também. Então eu tenho que matar ela todos os dias, porque eu sou ansiosa, agoniada. Eu sou essa pessoa. E todos os dias eu tenho que sufocar essa Marta dentro de mim, para virar uma Maria. Falou: Jesus, me ajuda. Mas é isso, Jesus diz para ela: olha, você está preocupada com tantas coisas, quando uma só é necessária. Uma só é necessária. Que era naquele momento que estar aos pés do Senhor, que é o quê? Os valores, a presença, o reino de Deus. E assim somos nós, queridas. Quantas vezes nós nos perdemos na nossa demanda? A gente se perde o tempo todo, no meio da nossa correria, das nossas demandas, daquilo que a gente precisa fazer no dia a dia. E a gente está preocupada com tantas coisas. E muitas vezes a gente deixa aquilo que é prioridade para nós. Nós precisamos aprender na prática, queridos. Nós vamos nos desafiar na prática, mulher. Na prática. A gente precisa se desafiar. Porque a gente acha tempo para tudo, irmãs. A gente tem muito a fazer, sim, mas a gente também tem muita desculpa. Sim ou não, queridas? A gente tem desculpa de não ler um capítulo da Bíblia, irmã, por dia. Um só. Só um. De orar, não estou dizendo para você orar 1 hora, não, mas se tirar um tempinho ali, que é o tempinho que você tiver, mas aquele tempo vai ser reservado para falar com o Senhor. Então nós precisamos priorizar o reino de Deus. Porque os valores vão se perdendo na nossa vida, dentro da nossa casa, na nossa família. Isso vai refletir, sabe onde? Você sabe, seu casamento. Vai refletir, irmãs. Vai refletir na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua maternidade, onde você for. Se aquilo que é vital e prioridade para a nossa vida, que é um relacionamento com o Senhor, for comprometido, isso vai refletir em todo o resto. Então, a base precisa ser Cristo, o fundamento precisa ser Cristo. E se Ele é o fundamento, nós não vamos negociar os princípios dele, não. Não vamos. Nós vamos lutar como aquela mulher. Por um tempo, ela demorou talvez perceber o que tinha perdido, mas quando ela percebeu, ela se levantou. Então nós precisamos nos lembrar, como diz a palavra, de onde nós caímos, de onde nós nos perdemos e nos arrepender. E para encontrar a dracma, o que ela teve que fazer? Vamos, irmã, fala comigo, acorda. Ela teve que... Não, antes de varrer, ela acendeu a luz. Ela acende a candeia, que era uma lamparina. Isso fala de um posicionamento pela palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Peraí, então, se eu estou perdida, está faltando o quê? Luz. Está faltando palavra na minha vida. Porque ela é lâmpada para os meus pés. Ela é direção para a minha vida. Querida, sem palavra não há clareza. Não há direção. Sem luz não há reencontro. E quem vive no escuro vive tropeçando. É assim ou não é? Agora, quando ela acende a luz, a bagunça da casa dela é revelada. Daí ela entende o porquê perdeu aquilo de mais precioso. Então ela precisa fazer o quê? Acender a luz.
É a palavra. A palavra precisa entrar, irmãs, porque a palavra nos confronta. A palavra vai revelar a escuridão da nossa vida. Ela vai revelar aquilo que está em desordem na nossa vida. É a palavra de Deus. Se você e eu, olha para mim, queridos, deixa o Rodrigo, ele é grande, mas ele está aqui sim, servindo calmamente. Ela vai revelar aquilo que está dentro de nós. Ela vai revelar a desordem da nossa vida. Aquilo que está sujo, ela vai revelar. E às vezes, nós estamos vivendo no escuro e nós não conseguimos enxergar os nossos erros. Porque quem está no escuro não enxerga. Se eu apagar todas as luzes aqui agora, vai ficar um breu, ninguém vai enxergar nada. Porque quem está no escuro não enxerga. E quando não há palavra de Deus na nossa vida, quando não há a luz da palavra, nós não enxergamos os nossos erros. Não, eu não preciso mudar. Eu sou assim. Esses dias eu ouvi isso. Eu falei, Pai da glória. Porque um crente que fala, eu sou assim, não preciso mudar. Eu não entendo. Porque o evangelho é transformação constante. Irmãos, a gente precisa mudar todo dia. Todos os dias. Nós precisamos mudar. Perfeição só na glória, só no céu, só na eternidade. Enquanto a gente está aqui, a gente tem que lutar contra essa velha natureza que está dentro de nós, que não quer ler Bíblia. Não quer, irmã. Não quer orar. Não quer não, irmã. A gente prefere sentar, tomar um café, ver uma série. Mas aí entra o quê? Uma mulher posicionada. Eu não quero, mas eu vou. Porque eu sei que isso é vital e que se eu não fizer, eu vou morrer. A minha vida está comprometida, a minha casa está comprometida, então eu sou intencional em fazer aquilo que tem que ser feito. Então, irmãs, no escuro a gente não enxerga nada, a gente não enxerga onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando, e aí a gente começa a achar que a gente é a gracinha de pessoa, que não precisa mudar em nada, não preciso. Eu sou muito perfeita, eu sou uma pessoa muito boa. Não, irmãs, tudo é ruim. Eu falo, se tirar o Espírito Santo de mim, meu Deus, sobra nada que presta. Sabe? Então, mas quando a gente tem a consciência da mudança, irmãs, na nossa vida, quando a luz entra, quando a palavra de Deus entra, ela nos transforma. Você olha para essa palavra, você olha para você e fala, meu Deus, tem alguma coisa errada aqui, não está compatível. E aí a gente vai se enquadrando. Entende, queridas? É assim que funciona na nossa vida. Quanto mais perto da palavra de Deus, querida, mais transformada nós seremos. Aquela área ruim, onde eu sou ruim, aquela natureza ruim, ela vai sendo moldada, ela vai sendo transformada. A gente vai se tornando pessoas mais humildes. Não é porque a gente é bom, não, queridas. É por causa da palavra de Deus na nossa vida. E é isso. Então, sem luz, nós não conseguimos ver os valores que estão sendo perdidos dentro da nossa casa, debaixo do nosso nariz. Na nossa vida, no seu casamento. Se não tem luz, querido, você não vai enxergar que você é uma esposa reclamona, murmurona, goteira. Não vai. Se você não trouxer a luz da palavra de Deus, você sempre tem razão, porque mulher, na verdade, sempre quer ter razão. O que pode fazer, né, Esther? Pode ser transformado. Amém, queridos? Pode ser transformados, mas quando nós somos transformados é quando a palavra de Deus nos confronta e a gente aceita essa transformação, essa mudança, para a gente se transformar em quem Ele nos chamou para ser, a imagem de Cristo. Queridas, o que adianta a gente levar uma vida dentro da igreja, sentado no banco da igreja, se a minha vida não é transformada, se a minha família não é transformada, se o meu casamento não muda? Querida, que sentido tem isso? Não tem sentido. Não adianta a gente ouvir aqui um sermão de pastor falando e pregando no seu ouvido se a gente não tem postura e posicionamento de praticar. Vai custar, pastor? Vai custar. Vai custar sim. Mas aí é uma decisão, é um posicionamento diante da palavra de Deus. Então, a luz revela a desordem, a sujeira que está muitas vezes na nossa vida. E somente sujeitando
a nossa vida à luz da palavra de Deus, nós teremos condições de realmente enxergar quem nós somos ou quem nós temos sido. A Bíblia diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é isso, querida? A luz da aurora, quando o sol vai nascendo ali de manhã, 5 horas da manhã, você começa a ver o céu clarear. Eu durmo com a minha janela aberta. Então, quando dá 5 horas da manhã, eu vou lá fechar a janela. Por quê? Porque começa a clarear o céu. E aí, você tem uma visão meio opaca das coisas. Porque a luz não chegou totalmente, mas ela está vindo. E aí, conforme vai clareando, você vê a sombra dos prédios, tudo escuro assim. Mas você sabe que tem um prédio ali. Então, a luz vai iluminando. E conforme vai clareando, o que acontece? Você começa a ver com clareza todas essas coisas. Assim é a nossa vida quando a palavra de Deus entra. De princípio, você começa a ter uma noção daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E aí vai clareando. E aí vai clareando até ser dia perfeito. Amém, queridas? Então, só a luz da palavra de Deus revela onde os valores foi deixado. Onde nós paramos de praticar os princípios da palavra de Deus. Em qual fase a nossa fé se esfriou. É somente quando a luz entra que a gente consegue detectar isso. Em qual escolha nossa o reino de Deus foi trocado. É só quando a luz entra que a gente tem noção disso. E aí, próximo passo, depois que ela acendeu a luz, ela viu a desordem, ela viu a bagunça, ela viu a sujeira. E aí o que ela teve que fazer? Ela teve que varrer a casa. Varrer a casa fala de confrontar valores. Querida, é tempo de varrer a casa? Fala amém agora. É tempo de varrer a casa. É tempo de limpeza na nossa vida. Varrer, levanta poeira. Varrer dói, porque você vai ter que tirar, que desfazer. Varrer mostra aquilo que está escondido. Varrer fala de ajustar as prioridades da nossa vida. De romper com os hábitos que roubam aquilo que é espiritual para nós, aquilo que é prioridade, é organizar as nossas emoções, os nossos pensamentos. Isso fala de varrer. A gente muitas vezes quer o reino, mas a gente não quer limpar a casa. A gente não quer abrir mão do controle excessivo, das mágoas guardadas, do nosso orgulho, da nossa falta de humildade, de relacionamentos desalinhados, de pecados ocultos, os pecados de estimação que está lá todos os dias, e aí a gente finge demência, não vi, não sei. Não quer abrir mão de um ritmo de vida que mata a presença do Senhor na nossa vida. Então precisa varrer a casa, precisa ter um confronto, queridos, com aquilo que está sujo dentro de nós, na nossa vida. E a gente precisa se posicionar diante disso, porque senão vai permanecer lá. E só vai ficando pior, porque aí a sujeira atrai barata, a sujeira atrai rato, a sujeira atrai tudo de ruim. Então a gente precisa ter uma postura diante disso. E o texto fala que ela faz tudo isso, ela acende a luz, ela varre a casa, ela busca diligentemente até encontrar aquilo que ela havia perdido. Então, depois que a luz foi acesa, que a busca começou. E essa palavra hoje, querida, é para trazer luz para a sua vida, amém? É para trazer clareza. A luz foi acesa para nós hoje. Ninguém aqui vai poder dizer o contrário. O que eu faço agora, pastora? Minha filha, pega a vassoura. Vamos limpar essa casa. Pega a vassoura. Vamos limpar a nossa vida. Vamos ser diligentes até nós encontrarmos os valores que foram perdidos e que estão sendo negligenciados na nossa vida. É isso que a gente precisa fazer. Isso fala de um posicionamento. Ela não desistiu, ela não se conformou com a perda. Ela buscou diligentemente até encontrar. E isso fala de uma mulher posicionada, que não aceita viver sem os valores de Deus, do reino. Que entende que o reino e os valores do reino não são substituíveis na nossa vida. Não é isso que a palavra nos diz, que buscai primeiro o reino.
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, todas as demandas que a gente vive correndo atrás delas, elas serão acrescentadas se primeiro nós priorizarmos o reino. Queridos, por que a gente não aprende? Eu falo, meu Deus do céu, a gente sabe por que a gente sofre tanto, a gente patina tanto em praticar essa palavra. Mas é o que eu te digo, às vezes tudo que falta é um posicionamento. É fazer guerra contra aquilo que tem nos roubado e que tem roubado os princípios da nossa vida. Os valores do reino de Deus lá dentro da nossa casa. Fica de pé no seu lugar. Ela só encontrou a dracma depois que ela acendeu a luz e varreu a casa. Primeiro ela teve que lançar fora todo o lixo, toda a sujeira. Ela teve que colocar a casa em ordem. Só então ela encontrou aquilo que havia sido perdido. Não tente, querido, no meio da sua bagunça, encontrar os princípios do reino, porque você não vai. Você precisa lançar fora da sua vida tudo aquilo que foi ocupando o lugar do reino, os valores do reino na sua vida. Você precisa lançar fora. E você entende que isso é algo intencional? Você precisa decidir, ninguém pode fazer isso por você. Você sabe onde foi que você negociou. A gente sabe, irmãs. E queridas, me entenda, isso pode acontecer na nossa vida, todas nós somos sujeitas a isso. Ela perdeu a dracma dentro da casa dela, mas quando ela percebeu que ela perdeu, ela agiu. Então, irmãs, Deus nos deu todas as condições de nos levantarmos, de nos posicionarmos nele, de fazer guerra contra aquilo que tem roubado os princípios, os valores do reino de Deus na nossa vida. É posicionamento. Por isso depende de nós. Por isso que esse texto, mulheres posicionadas, famílias transformadas, porque aquilo que Deus faz em você vai transbordar para a sua casa, para a sua família. Seja você uma mulher casada, seja você uma filha, aquilo que Deus faz em você, queridos, vai transbordar, vai fluir para a sua casa. Então precisa começar em nós. Não adianta você querer mudar o outro. Não adianta, querido, você querer mudar o seu marido se você não muda. Não adianta, não vai acontecer. Porque a mulher, o Senhor entregou o poder de edificar. Isso fala de construir, está nas nossas mãos, mas também de destruir. Porque se nós somos mulheres que não se posicionam, muito provavelmente não somos mulheres sábias. E se nós não somos mulheres sábias, nós somos mulheres insensatas, tolas, que não praticam essa palavra. E isso vai se estender para a nossa casa, para a nossa família. Então qual que é o nosso alvo, pastora? O nosso alvo é começar em nós, aqui hoje. Amém, irmãs? Hoje, eu sei que você está cansada muitas vezes do trabalho, já estamos partindo para encerrar, mas não perde esse momento, isso começa hoje, nesse propósito, começa em você, aí dentro do seu coração, você vai olhar e você vai encontrar, se há desordem, o que está fora do lugar, quais são os princípios que eu tenho negociado, que têm sido esquecidos, que estão sendo perdidos na minha vida, quais são eles, e por conta disso, a minha casa está desandando, por conta disso, meu casamento está acabando, por conta disso, os filhos vão se perdendo. Irmãs, quais são os valores e os princípios? Porque uma casa que é fundamentada nos princípios da palavra, vai vir tempestade, irmãos, vão vir lutas, mas ela não vai cair. Ah, não vai não, porque Jesus disse que não vai. Então se você vive por os princípios dessa palavra, as tempestades vão vir contra a sua vida, contra a sua casa, vão vir contra o seu casamento, sim, contra os seus filhos, contra a sua família, vai vir sim, mas vem contra nós, mas o que vai acontecer? Ela vai permanecer inabalável, porque ela não está fundamentada sobre qualquer coisa, ela está fundamentada sobre a rocha que é Cristo, ela está
ela está fundamentada sobre um sólido fundamento dos princípios da palavra de Deus, que eu não negocio. Então não negocie, querido, os princípios da palavra de Deus. Seja uma mulher sábia, seja uma mulher que se posiciona. Eu tenho certeza que você já identificou aí agora quais são as áreas da sua vida. Irmãs, não tem ninguém aqui que está nessa condição ainda de perfeição. Ah, não tem. Eu tenho um monte, eu tenho uma lista, irmãs, de áreas da minha vida que eu preciso me posicionar, que eu preciso ser uma mulher sábia e edificar e construir, para que eu dê condições a Deus de operar na minha vida e na minha casa e na minha família. Precisa começar em nós, em você. É você que é o canal de Deus para sua casa, mulher. É você. Você é o canal de Deus que vai edificar o seu lar, o seu casamento, os seus filhos. É você. Deus confiou a você o edificar. Então se posicione de acordo com a palavra de Deus. É hora, irmã, de acender a luz e pegar a vassoura. É hora de nós nos posicionarmos diante de tudo aquilo que tem roubado os valores do reino da nossa vida. E por isso a gente está sofrendo muitas vezes. Por isso a gente sofre. Porque a gente não está sendo sábia. Porque a gente não está se posicionando. Então nesse primeiro culto, o desafio de Deus para nós é este: se posicione. Acende a luz lá na sua casa, minha irmã. Acende a luz. Pega a Bíblia na sua casa, minha querida, na mesa ou no seu devocional com Deus. Que seja um capítulo, mas que seja um versículo, mas acende a luz na sua casa. Acende a luz na sua casa, porque às vezes toda confusão, toda bagunça, toda desordem é porque a luz se apagou da sua casa. E somente quando você acender essa luz lá, você vai enxergar com clareza aquilo que está fora do lugar. E aí você vai se posicionar e organizar a sua casa de dentro para fora. Começa aqui, ó, na sua vida.